Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, fica essa ideia aí para a gente poder desenvolver nessas nossas três primeiras questões. Vamos agora pegar essa nossa quarta questão. Vem comigo aqui na nossa tela, tá? Essa questão, ela é bem interessante da gente poder desenvolver, da gente poder estar tratando. Eu quero observar muito bem, passo a passo, e entender quais são os seus principais erros, né? O seu principal ponto aí de desenvolvimento. Então vamos lá, olha só. Vem comigo aqui. Quarta questão. A organização do espaço geográfico está diretamente relacionada aos movimentos relacionados ou realizados, pela Terra. Esses movimentos influenciam a distribuição eu vou pegar aqui o marca-texto, tá? Da radiação solar, da sucessão dos dias e das noites, as estações do ano, as diversas atividades humanas, essas atividades humanas, como por exemplo a agricultura, os transportes e a definição dos chamados fusos horários. Eita, professor, então vamos lá. Sobre a relação entre os movimentos da Terra e a organização do espaço geográfico, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aí você tem aquela questão vinculada aos movimentos. Nós sabemos muito bem, né, que nós temos o movimento de rotação, o movimento de translação. O movimento de rotação, ele classifica os dias e as noites, e o movimento de translação classifica as estações do ano, e isso modifica a estrutura e as atividades, tanto sociais quanto também atividades econômicas. Então, vem comigo aqui, vamos prestar atenção muito bem nesse ponto para a gente não errar. Letra A. Vamos lá. Letra A tem assim. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência das estações do ano. Errado. Errado. O movimento de rotação, ele é responsável exatamente pelos dias e as noites ao redor do seu próprio eixo. Nós temos uma duração aí de 24 horas. As consequências são exatamente os dias e as noites, o fuso horário e o seu movimento aparente relacionado ao Sol. Então essa daqui, errado. Devido à inclinação do eixo terrestre. Errado esse ponto aí. Tudo bem? Vamos lá. Aí você tem exatamente essa nossa questão aí. Essa nossa letra A, ela está incorreta, tá? Então, muito pelo contrário. Professor, vamos lá. Se a gente pega aqui a inclinação do eixo terrestre, quanto é que essa inclinação aí, ela é caracterizada? Qual é a inclinação do eixo da Terra? Vamos lá, vamos colocar esse ponto aqui. Vai que caia, né? Inclinação do eixo terrestre. Inclinação do eixo terrestre, que é exatamente a inclinação vinculada ao eixo da Terra. Por quê? Porque você tem, colocar aqui, pegar a Terra, eita, meu amigo, professor, pelo amor de Deus, o senhor sabe fazer um círculo, não é? Pronto. Pronto, aí foi. Aí a gente pega, né? Professor, a inclinação da Terra possui... Qual o valor da inclinação da Terra? Olha só, vamos lá. A gente tem aqui a linha do Equador, né? Essa linha do Equador está exatamente aqui, tá? E aí essa inclinação, que deveria ser assim, ela deveria ser assim, tá? É essa inclinaçãozinha aqui, que a gente está vendo. Essa inclinação, ela representa uma divisão ali, exatamente de maneira exata, claro que não, 23,7 graus, tá? 23 graus e 27 minutos. Então, a gente tem exatamente aí, é esse motivo que faz com que a Terra venha a ter as chamadas estações do ano, só para a gente poder desenvolver. Então, essa primeira aí tá incorreta. A letra B tem assim, o movimento de translação ocorre 24 horas. Errado. Errado. O movimento de rotação, essa duração, ela está completamente errada, tá? E é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Aqui houve uma troca da letra A pela letra B, não é? Aqui deveria ser um movimento de translação, aqui deveria ser um movimento de rotação. Nós temos aí, nessa letra B, o equivalente a 365 dias e 6 horas, tá? Por quê? Porque
quem dura cerca de 24 horas aí é o movimento de rotação. Né, o movimento de rotação. E é exatamente essa questão de 4 em 4 anos, que se você fizer aí 4 vezes 6, você tem mais um dia. Por isso que você tem um chamado ano bissexto. Tá bom? Letra C. Vamos lá. A letra C tem assim, ó. Os fusos horários são uma consequência do movimento de rotação da Terra que faz diferentes regiões receberem iluminação solar em horários distintos. E aí, galera? E aí? Exato, muito bem, correto. Os fusos horários são consequência do movimento de rotação da Terra, que faz diferentes regiões receberem iluminação solar em horários distintos. Bom, vamos lá, vamos relembrar alguns pontos aqui só para a gente entender. Se liga, presta atenção. A Terra, ela possui 24 fusos. Esses fusos, eles são representados pelos chamados meridianos. O meridiano de Greenwich marca exatamente o meio desse hemisfério. Nós temos o hemisfério oriental, temos o hemisfério ocidental. Fechado? Cada um desses dois hemisférios é dividido em duas porções. Não são equidistantes, como a linha do Equador. O que é equidistância? É a igualitária, a divisão igualitária. Tanto o norte quanto o sul, leste e oeste não tem. Por quê? Por causa da linha internacional da data das ilhas do Oceano Pacífico que não podem ser tratadas de maneira igualitárias. Então você tem dois hemisférios. Esses dois hemisférios, eles possuem meridianos. São 24 fusos, são 24 meridianos. Cada um desses meridianos dividido por 15 graus. De 15 em 15, vamos lá. Se eu tenho 12 de um lado e 12 do outro, eu tenho 12 vezes 15, 180. 12 vezes 15, 180. 180 mais 180, você tem a circunferência da Terra, 360. E cada um desses meridianos tem uma distância de 15 graus, que é equivalente a 1 hora. Por quê, professor? Porque a cada 4 minutos você tem 1 grau. Então, se você tem 15 graus, 15 vezes 4 minutos é equivalente a 1 hora. Então você tem 12 a leste, 12 a oeste, 24 horas. E o território brasileiro apresenta 4 fusos. O de Fernando Noronha, o fuso oficial de Brasília, o fuso oficial que perpassa por Manaus e o fuso horário de Rio Branco, no Acre. Então você tem 4 fusos horários aí específicos. Então deixou muito bem aí o movimento de rotação é que possibilita a dinâmica dos fusos horários. Fechou? Tudo certo? Vamos lá, vem comigo. Letra D. Vamos para a letra D e ver porque é que ela está incorreta. As estações do ano ocorrem exclusivamente devido a maior ou menor distância entre a Terra e o Sol ao longo do ano. E aí? Esse é um dos erros que a gente vê como um dos erros mais comuns, né? As estações, elas não ocorrem por causa da distância do Sol. Ela ocorre por causa da inclinação. Então tá errado aí, ó. Tá errado. Por quê, professor? É a inclinação do eixo. Gente, vamos lá. Eu tô sem meu globo terrestre aqui. Mas imagine o seguinte, tá? Imagine o seguinte. Eu vou colocar aqui nessa cena e vou colocar esse ponto aqui. Vou colocar só pra gente observar. Vou colocar aqui uma tela escura. Pronto. Fica melhor, né? Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o Sol, tá? Eu tenho aqui o Sol. E eu tenho o movimento de translação da Terra, certo? O movimento de translação. Aqui você tem a Terra, aqui você tem a Terra, aqui você tem a Terra, aqui você tem a Terra. A Terra faz esse movimento aí de translação. Imagina o seguinte, o Sol irradia calor para a Terra em diferentes momentos do ano. Se nós não tivéssemos o eixo, essa incidência de radiação solar, ela seria a mesma coisa todo ano. Então, por que que não é? Vou mostrar para você. Por que que não é? Vou mostrar aqui, para você entender. Ó, não é por causa disso. Vamos lá, Terra, a Terra, a Terra e a Terra. Vamos colocar aqui o eixo. Olha o eixo aqui. Vou colocar de outra cor, tá? Vamos lá. Olha o eixo aqui, o eixo e o eixo. Vamos colocar a linha do Equador? Linha do Equador aqui, ó. Linha do Equador, linha do Equador, linha do Equador, linha do Equador. Tudo certo? Olha só. Observa aqui o verão no hemisfério sul. E observa o inverno
Aí fechou. Aí fechou. Vamos lá, de novo. Deixa eu pegar aqui uma aba em branco. É por isso que às vezes eu não gosto de abrir essas abas assim, sabe? Porque às vezes a pessoa aperta o negócio, aí ele sai, sabe? Aí não volta. Não volta. Vamos lá, ó. Agora sim. Vamos lá. Professor, foi até melhor porque eu vou imprimir isso aí. Tudo certo. Fica à vontade. Vamos lá. Você tem o sol, tá? O solzinho, tá aí, ó. O solzinho bonitinho, né? Nós temos o sol. Aí nós temos o movimento de translação. Vamos colocar aqui a Terra. Terra, a Terra, a Terra e a Terra. A gente coloca o eixo. Tá aqui o eixo, tá aqui o eixo, o eixo, o eixo, o eixo e o eixo. Linha do Equador, linha do Equador, linha do Equador, linha do Equador. Observe que o verão no hemisfério sul, o sul está voltado para o sol, verão. O norte está voltado para o sol, verão. Enquanto nessa parte é verão no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Lá do outro lado, enquanto é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Então, esse eixo de inclinação, ele mostra a diferença entre as estações do ano. Isso aqui nós chamamos de solstício. É o solstício. Solstício de verão, solstício de inverno. Solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. Solstício de verão no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. E esses dois aqui nós chamamos de equinócio. Por quê? Por quê? Porque a radiação solar, ela atua de maneira quase que igualitária entre os dois hemisférios. Então você tem aqui, ó. Vamos lá. Primavera, verão, você tem o outono e o inverno no hemisfério norte. Do outro lado, você tem o inverno no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Então, ó, primavera, tá aqui. Cadê? Verão, outono, inverno. Tá aqui, ó. Primavera, verão, outono e inverno. Então você tem quase que uma radiação igualitária entre os dois hemisférios. Por isso que nós chamamos de equinócio de igualdade. Igualdade. Fechado, pessoal? Tudo certo? Então é só para a gente entender. Eu acredito que você tenha entendido bem aí esse ponto. Então vamos lá, ó. Letra E. O movimento de translação impede a ocorrência de diferenças climáticas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Hemisfério norte e o hemisfério sul. O movimento de translação impede a ocorrência de diferenças climáticas? Claro que não, tá? Claro que não. A translação, ela associa a inclinação do eixo e produz aí o verão, produz o inverno, que nós acabamos de ver. Então, a questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a nossa... Eita, como ficou bonito. Vamos para a nossa quinta questão? Vem comigo aqui, professor, pelo amor de Deus. Essa quinta questão, ela tá interessante. Essa quinta questão, ela tá boa, tá? Por quê? Vamos falar sobre ela, vamos desenvolver muito bem essa nossa questão para a gente poder ver, principalmente, os diversos erros que ela pode trazer para a gente não terminar esquecendo aqui. Vamos lá, olha só. Vou pegar aqui o vermelhinho. A floresta amazônica constitui a maior floresta tropical do planeta. Professor, não é floresta equatorial, não. Floresta equatorial no Brasil, tá? No Brasil e nas regiões onde se chama floresta equatorial. Mundialmente falando, ela é o que a gente chama de floresta tropical. Fechado, floresta tropical. Então, ó, constitui a maior floresta tropical do planeta, ocupando extensas áreas da América do Sul. Muito bem, extensas áreas da América do Sul. Aí você tem, né, a questão relacionada à biodiversidade, o ciclo hidrológico, a questão vinculada à formação dos rios. Beleza? Então, a floresta, ela traz alguns conceitos aí. Ó, sua importância ultrapassa as fronteiras dos países amazônicos, uma vez que desempenha papel fundamental na... Vou até marcar aqui, ó. Pegar aqui esse aqui que é melhor. Ó, na regulação climática, na manutenção da biodiversidade e na dinâmica do ciclo hidrológico regional e global. Além disso, a floresta influencia a formação dos chamados, epa, coisa boa,
rios voadores, responsáveis pelo transporte de umidade para outras regiões do continente. Ei, galera, eu vou dizer uma coisa a vocês. Tem muita coisa boa aqui para a gente estar tratando. Primeiro, professor, vamos responder a questão e a gente conversa sobre isso. A floresta amazônica e suas características geográficas. Assinale a alternativa correta. Sobre. Vamos lá. Letra A. A floresta amazônica apresenta predomínio do clima temperado úmido. Errado. A floresta amazônica apresenta o clima equatorial. A dinâmica equatorial do território. Aí eu quero falar com você sobre isso. A gente tem aqui a quinta questão. Vamos colocar um comentário aqui. Vamos lá. Ó, a gente tem um comentário sobre isso. Eu vou pegar aqui o território brasileiro. Ó, se liga. Eu vou pegar aqui o território brasileiro. Vou tentar desenhar aqui um Brasil para a gente falar sobre esse ponto. Claro que não ria do meu Brasil. Que negócio, que é isso aqui, professor? Deixa, foi sem querer. Eu vou fazer porque eu tô com vergonha desse negócio aqui. Pera aí. Vou fazer de novo. Pera aí. Vamos ver se isso aqui fica melhor. Ó, vamos lá. Eita, tá ficando melhor, tá? Tá bonitão, tá lindo. Vamos lá. Pronto. Melhorou. Aqui eu vou colocar, sabe o quê? Eu vou colocar a questão climática, tá? A questão dos climas. Fechado? A questão dos climas. Então, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui, né? Vamos ficar aparecendo aqui. Então, ó, com forte influência das massas de ar polares durante todo o ano. Essa parte aqui está correta. Ela está correta. Por quê? Quando a gente fala da influência de massas de ar, as massas de ar nada mais são do que um dos fatores climáticos que caracteriza a formação do clima no Brasil. Nós temos a formação de 5 massas de ar, e eu vou explicar para vocês muito bem, para a gente dar uma revisada sobre esse conteúdo. Essa daqui, ó, ela está incorreta porque classificou o território amazônico. Eita, desapareci aqui, peraí. Classificou o território amazônico como tropical. Quando nós falamos aqui, ó, nós temos a floresta amazônica, tá? Floresta amazônica. Aí essa floresta amazônica aqui, ela está situada exatamente nesse ponto, ó. Tá aqui. E essa área é uma área que é caracterizada amplamente pelo clima que nós chamamos de clima equatorial. Clima equatorial. Fechado? Aqui embaixo você tem o clima que é o subtropical. Aqui você tem o clima tropical, que é o tropical típico, que vai ser dividido em tropical litorâneo, tropical semiárido e o tropical de altitude. Beleza? Então, tropical litorâneo, o tropical semiárido e o tropical de altitude. Muito bem. Vamos lá. Beleza. Fechou essa parte? Tudo certo. Floresta amazônica está exatamente aí. Vamos lá. A letra B ele coloca assim, ó. A vegetação amazônica caracteriza-se por apresentar baixa pluviosidade. Errado. Baixa biodiversidade? Errado. Nós temos aí uma floresta umbrófila densa, folhas latifoliadas, uma copa muito unida. Você tem dividido em 3 estratos, que nós chamamos de mata de várzea, mata de igapó, mata de terra firme. Aí fechou esse ponto. Mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. Aí esse ponto a gente consegue entender muito bem como é que ela está classificada. Ó, resultado da elevada umidade das altas temperaturas. Esse ponto aqui, ó, tá tudo certo. Por quê? Porque a floresta amazônica ela está situada numa área que é conhecida como uma área equatorial. Eu vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui essa linha. Que linha é essa? A gente chama de linha do Equador. Então essa área é uma área equatorial. Aí tem essa linha aqui também, ó. Lembra dessa linha? Que é o que a gente conhece como Trópico de Capricórnio. Tudo certo? Então, fechou essa característica aí. Então, a floresta amazônica, ela tem uma divisão muito específica, tá? Essa divisão, vou colocar aqui, ó, a divisão, não esqueça disso,
é uma divisão baseada em mata de igapó, em mata de várzea, e tem, vou ajeitar aqui que ficou mate, né? Mata de terra firme, tá? Mata de igapó, área dentro do rio, são hidrófilas, várzea nas margens e terra firme distante dos rios. Fechado? Tudo certo? Então, ó, vamos lá. Esse pontozinho aí, coloquem aí, a letra B já está incorreta. Vamos para a letra C. A letra C tem assim, ó. Os chamados rios voadores correspondem aos cursos d'água subterrâneo errado, que atravessam a bacia amazônica errado, em direção ao Oceano Atlântico. Beleza. Quando ele fala aqui, ó, que atravessa a Amazônia, não é só a Amazônia que atravessa, tá? Por isso que eu marquei assim. O que são os rios voadores? Quando a Amazônia ela exala grande quantidade de umidade, essa umidade ela termina provocando altas cargas de chuva que perpassam pela região centro-oeste e pela região sudeste. Tá? Esses rios voadores são altas cargas chuvosas que se deslocam através de massas para o litoral. Para o quê? Para o Oceano Atlântico. Para o Oceano Atlântico. Tudo certo? Então é só para a gente não esquecer esse ponto aí. Então, esses rios voadores, eles se concentram mediante ao alto processo de evapotranspiração provocado pela floresta amazônica. Tudo bem? Então, só aí a gente já deixou essa alternativa completamente incorreta. E outra, né? Subterrâneos não. Subterrâneo nós temos aí dois tipos de formações subterrâneas que são chamados aquíferos. É o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Vocês estão percebendo que na nossa aula aqui de resolução de questões, cara, a quantidade ela não importa. O que importa é a qualidade da resolução da questão. Se você está aqui na nossa aula preocupado em resolver quantidade, aí, meu amigo, você está na aula errada, viu? Pode fechar essa aula e assistir outra coisa, assistir outro professor. Porque a minha característica é exatamente essa. Você pode estar dizendo aí do lado, professor, ande logo com a aula. Não, não vou andar. Não vou andar. Sabe por quê? Porque a gente tem que resolver a questão com qualidade. Eu prefiro resolver 10 questões revisando o mesmo de tema do que ficar lendo questão, dando gabarito, lendo, dá o gabarito, lê, dá o gabarito. Isso não é resolução de questões, isso é enrolar. Ai meu Deus, o professor resolveu 100 questões numa aula de 30 minutos. Vai ver a resolução para tu ver? Vai lá na resolução para tu ver a qualidade. Aqui no Vale, nós resolvemos as questões com qualidade. Eu já passei 15 minutos numa questão só. Por quê? Exatamente para que você tenha o máximo de revisão possível. Então, meu amigo, é uma dica que eu dou a você, tá? Quando for resolver uma questão, responda com qualidade. Quantidade não é importante, o que importa é a qualidade. Aí, se você quiser, entre em contato comigo depois, lá no @prof_Tiago Araújo. Professor, manda para mim aí mais 100 questões aí, mais 100 questões, que eu mando para você, não tem problema não. Eu envio pro pessoal do Vale diagrama e manda para você bem direitinho. Se você quer quantidade, eu lhe dou quantidade. Beleza? É só uma dica que eu estou dando para você estudar com responsabilidade. Então vamos nessa, olha só. Letra D tem assim: a floresta amazônica exerce importante função climática ao liberar grande quantidade de vapor de água para a atmosfera por meio da evapotranspiração. Certíssimo. Certíssimo. Essa evapotranspiração, ela ocorre através de quê? Como é que ocorre essa evapotranspiração? Ela ocorre mediante a respiração, ao processo de fotossintetização, a fotossíntese. A fotossíntese provocado pela floresta amazônica. Beleza? Então essa daí tá tranquilo. Um exemplo exato é são chamados rios voadores, não é? E também as divisões aqui, ó, que nós colocamos. Juntando tudo isso aqui, meu amigo, dá uma carga de umidade gigante. Então vamos lá, ó. E letra E, ele coloca assim: a maior parte da floresta amazônica encontra-se localizada exclusivamente no território brasileiro, não ultrapassando as fronteiras internacionais. Pelo amor de Deus, né, gente? Perdão, pelo amor de Deus, essa questão está errada. Por quê? Porque a floresta amazônica, ela vai ultrapassar os limites. Ela vai ultrapassar os limites. Ela vai se encontrar no Peru, tá? No Peru, além do Brasil, na Colômbia, Venezuela,
Bolívia, Equador, Guiana, tá? Guiana Francesa e Suriname. São os países. Então ela ultrapassa muito bem essa questão, não é? Então esses rios voadores, então a letra D é a alternativa. Professor, quais são os estados que são abastecidos aí diretamente pelos rios voadores? Ó, nós temos esses rios voadores, eles partem aí, né, do território da Amazônia em direção, aí você tem, ó, São Paulo é abastecido, Minas Gerais é abastecido, parte do Paraná é abastecido, Mato Grosso é abastecido, todos por esses rios voadores. E aí ele traz uma ideia bem interessante, que são as chamadas massas de ar. Para você não esquecer essas massas de ar, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tá aí, ó. Essas duas massas, elas estão inseridas em cima de que linha? Equador, logo elas são massas equatoriais. Essas duas aqui, logo elas são massas tropicais porque estão em cima do trópico. E essa aqui é a única massa polar e ela vem do Atlântico. Essas duas massas estão em que oceano? Estão exatamente no Oceano Atlântico, portanto elas são massas atlânticas. Massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica. E essa daqui vem exatamente de onde? Do continente, logo elas são continentais. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque nós temos essas massas aqui, ó, que são massas quentes, tá? Essas massas aqui, elas são massas quentes. No entanto, para aparecer aqui para a gente conversar. No entanto, 3 delas são úmidas. Essa daqui, ó, essa daqui é úmida, vou pegar aqui o azul. Essa daqui é úmida, essa daqui é úmida, essa daqui é úmida. E essa massa tropical continental, ela é uma massa seca. Por quê? Porque ela traz a questão relacionada ao continente. Agora, por que essa daqui é úmida, professor? Essa daqui é úmida por causa exatamente do que você está pensando. Por causa exatamente da chamada floresta amazônica. Fechado? A floresta amazônica que vai classificar esse ponto aí. Tudo certo, pessoal? Então, ó, essa nossa quinta questão, ela vai exatamente trazer essa nossa ideia para a gente poder desenvolver esse nosso ponto aí. Fechado? Tudo certo? Então, ó, tá aí, ó. Quinta questão, letra D. Quarta questão, letra C. Terceira questão, letra C. Segunda questão, letra A. Primeira questão, letra B de bola. Fechado, galera? Tudo certo? Rapaz, que coisa boa, hein? Deu pra gente desenvolver muito aí essas 5 questões em 2 blocos específicos. Vamos continuar falando mais sobre esse conteúdo.